1 Coríntios capítulo 15, verso 58, que é o nosso título inicial, ok? 1 Coríntios 15, verso 58, convido os irmãos a estarem participando da leitura, a não se desligarem, e vamos sair daqui com um pouco de mais conhecimento hoje, nessa manhã. Afinal de contas, é para isso que nós viemos aqui para aprender mais um pouco, além do que já sabemos e aquilo que iremos tornar conhecido hoje. Bom, o texto mais conhecido, mais enumerado, o texto que você não deve esquecer é esse aí, é o nosso texto base dessa manhã. Então todos, por favor, leiam em única voz no 3, podem ser? 1, 2, 3. Sejam fortes e firmes, trabalhem sempre para o Senhor, com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Todo mundo junto de novo? Portanto, meus irmãos amados, sejam fortes e firmes, trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Palavra de Deus para nossas vidas, queira honrar ela com seus aplausos, dê o melhor que você pode nessa manhã. Seja bem-vinda à presença doce do Espírito Santo, nos instruindo, nos capacitando. Bom, para você que já percebeu, é uma carta bíblica, né? Não é uma carta em que está recomendando para fora, ok? Ela é uma carta bíblica dentro para a igreja de Corinto, no qual Paulo está instruindo a própria igreja de Corinto. E o assunto é interno: sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Então ele está falando de ministério, de escala, ok? De pessoas que trabalham de forma árdua ao Senhor. Bom, para que nós possamos entender esse texto, a palavra firmes, ele traz 3 resultados. Um deles é o firme, o outro é constante, e depois o superabundante na obra do Senhor. Vejam bem se não é isso. Volta lá no texto, querida Bárbara. Portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes, né? Ou sejam firmes e fortes. Então ele diz sobre firmeza. Firmeza significa ser estável. O que é instável, irmão, perante o dicionário? É uma pessoa que vive com um propósito definido. Repete comigo: estável, alguém que vive com um propósito definido, né? Vamos lá, a palavra estável também é estabilidade, né? Você já viu quando a pressão baixa ou quando ela aumenta? Está desestabilizado, né? Quando você vai perguntar a um enfermeiro ou a um médico como é que está a pressão, estabilizou, se tornou estável. A mesma coisa também é o batimento do coração, né? O cardíaco, tanto para cima quanto para baixo, é uma estabilidade. O normal é que ele esteja estável, ok? Então nós aprendemos sobre estabilidade, nem um muito, nem um pouco, mas aquilo que é estável, aquilo que é normal, aquilo que é saudável. Então quando Paulo está dizendo uma igreja de Coríntios, sejam firmes, inconstantes, quando ele pede firmeza, ele pede estabilidade. Ele não pede desequilíbrio. Hoje eu estou muito crente. O que adianta estar muito crente hoje para amanhã você não ter crentice nenhuma? O que adianta estar muito espiritual hoje para amanhã você não ser espiritual nenhum? De menos, né? Então não adianta dar o muito hoje se amanhã você não guardou reserva, né? Então nós olhamos as páginas da Bíblia e dá para nós aplicarmos aqui, por exemplo, as virgens, né? De Mateus 25, 5 delas não tinham reserva, mas talvez em algum momento da sua vida ela poderia ter tido azeite demais, mas não guardou. Então não adianta um dia eu queimar, um dia eu me entregar e no outro dia eu virar uma bola de gelo ou uma pedra de gelo. Não adianta num dia eu amar demais e no outro dia fingir que nada aconteceu. Então essa palavra estabilidade é resiliência. Eu posso não dar um tiro muito grande, eu posso não despencar a ladeira abaixo, mas eu tenho a minha estabilidade, a minha estabilidade. Talvez você pode não ser um rico, mas também você não pode ser um pobre, mas você está ali igual o Agur, Provérbios 30, verso 8 e 9. Senhor, 2 coisas eu te pedi: uma, afasta de mim a palavra profana, mentira, vaidade. Outra coisa, não me deixe enriquecer nem empobrecer, porque enriquecendo eu posso lançar a mão do seu nome, e empobrecendo eu posso furtar.
e aí vou jogar o seu nome no ralo, né? Então Agur dá uma palavra de inteligência e sabedoria para nós, dizendo que o pão acostumado de cada dia é estabilidade. E você vê que muitas pessoas hoje caem, definham em busca de uma oscilação. Na verdade, ninguém almeja o que está para baixo, né? Todo mundo almeja o que está para cima. Então hoje é o século dos investimentos, hoje é o século da bet, hoje é o século de você fazer tudo rápido, né? Mas na verdade você pode estar feliz e estável com o que você tem. Porção acostumada de cada dia. Vocês estão comigo ou não? Porção acostumada de cada dia. Estabilidade. Então repete comigo: firmeza é ser uma pessoa estável, com propósito definido. A outra coisa que ele faz é sobre firme. E a palavra firme no dicionário também quer dizer constante. Refere-se à necessidade de não desistir. Fala comigo assim: firme, constante. São pessoas indesistíveis. Está muito fraco, viu? Firmes e constantes. Quem está anotando aqui, aprendendo? Você anota, por favor. Firmes e constantes são pessoas indesistíveis. Sabe aquele ditado de mamãe e de papai lá, de vovó? Água mole, pedra dura, tanto bate. Uma hora dá certo. Ontem eu estava conversando com um sobrinho, o Fabrício, e ele disse assim, que uma palavra que marcou muito a vida dele, é que ele já tentou várias vezes e vem quebrando, já abriu loja em shopping, quebrou, já faliu, já tentou. Eu falei assim, cara, o Fabrício é um garoto trabalhador, ele tem uma constância. O que ele precisa é de uma única oportunidade. Sabe aquela coisa, o jogo está trancado, sabe? Mas uma bola na direção certa, no pé certo do atacante, é gol na certa, entendeu? Então essa palavra que nos fala aqui sobre firme, é sobre constância. E isso é que faz valer a gente. Além da força, além da firmeza, que é a força, nós precisamos estar constante. Não desistir nunca. Diga bem alto assim: eu não vou desistir. E o que a gente mais fala, ao contrário de desistir, é: vou chutar o balde, vou largar tudo, vou embora. Nós precisamos hoje olhar essa palavra bem acentuada e com muito carinho. Porque o que a gente mais fala na nossa vida, alheia, não só cristã, mas uma vida profissional, uma vida sentimental, né? Em todas as áreas da nossa vida, quem nunca pensou em desistir? Quem não quer desistir? Quem não quer largar tudo? Tem gente até pensando em desistir da vida, eu quero morrer, né? Então, a palavra hoje que Paulo nos instrui sobre firme, constante, pode te alimentar hoje a você ser um ex-desistente. Talvez você pode hoje, com essa palavra, não desistir daquilo que você já até abriu mão. Você pode pegar de novo essa força aí, nessa firmeza e ter essa constância. Porque tudo na vida é a constância, tudo. Não adianta jejuar um dia. Não adianta fazer, na verdade, uma dieta um dia. Era isso que eu ia falar, né? A dieta, ela é constância. Não adianta você ir para a academia um dia, constância. Não adianta você estar casado um dia, constância, né? Não tem como você ser pai um dia. Ah, eu fui pai e vou lá no cartório. Não, pô, isso é coisa de cachorro, né? Você é pai pela constância. Você é pai por quê? Porque você alfabetiza, porque você leva para as escolas iniciais, você acompanha, você vai até a faculdade e de forma honrosa você vai cortar o cordão umbilical quando essa pessoa você levar até o altar e ali você desfaz, a partir de agora, a pessoa responsável pelo seu filho, a sua filha, é a pessoa que ele está casando. Mas você nunca vai deixar de ser pai. Mas o ápice da sua vida é você levar os seus filhos até o casamento do santo matrimônio. Tem alguém comigo? Então, firmes e constantes. Agora, irmãos, espera aí, abra espaço aí, bota em letras garranchosas aí, bota em caixa alta, por favor. Agora, anota aí: abundância, meu Deus do céu, lembra disso? Sejam firmes e constantes, superabundantes na obra do Senhor. Irmãos, é uma vergonha alguém que já trabalhou para Jesus estar sentado aqui nessa manhã. Olha, não estou pedindo uma esmola para você não. Você não vai, eu estou lá e o ministério não vai fazer falta. Meu irmão, o dia do juízo vai ter o nome e as obras que você fez. Não é para a gente que você tem que dar relatório.
Enganou você achando que você está fazendo alguma coisa para a gente. Sabe o que é superabundante na obra do Senhor? É sempre trabalhar com entusiasmo para Deus. É usar o dom que Deus me deu. É nunca ter uma escala quebrada. É nunca estar inconstante na obra do Senhor. É trabalhar com zelo, fazendo as coisas de Deus com excelência. Quem tem um ministério aqui? Quem Deus deu um dom aqui, por favor? Se você não está usando ele hoje, meu irmão, desculpa, não é ignorante nem sendo aqui nenhum tipo de pessoa no qual possa desdenhá-lo ou talvez criticá-lo aqui. Mas, cara, você acha que a gente precisa da sua migalha? Você está achando que a gente precisa da sua migalha? Não, o dom é meu, não. Você acha disso? Você que deveria implorar para fazer a obra de Deus, cara. Não é a gente não, cara. Oh, que loucura! Eu falando assim, não, ó, é um privilégio a igreja me ouvir. Deus do céu! É um privilégio meu estar falando aqui, irmãos. É um privilégio meu. Então para com essa metanoia mundana, achando que você é a última Coca-Cola, que não existe outra. Não. Peraí, superabundante, meu irmão. Tudo que nós estamos vendo aqui, ó, firmes e constantes, superabundante. Então, se eu tenho firmeza e tenho constância, eu preciso ser abundante. O mesmo amor, e a Bíblia trata nós deixarmos o primeiro amor. A Bíblia diz que nós não trabalhamos mais como nós fazíamos no início. Não somos mais como nós éramos lá atrás, no início. Então essa superabundância, após 20 anos, você continua com o mesmo entusiasmo. Ah, pastor, é impossível. Então fala para o Caleb como é que ele conseguiu com 45. Pergunta para ele, Caleb, qual é a receita que você tomou? Que água que você bebeu? Porque 45 anos depois você falou, a minha força é a mesma, o meu vigor é o mesmo. Como pode isso? Você amar a mesma pessoa depois de 50 anos, 40 anos, 20 anos, 10 anos de casado. Como pode você olhar a igreja, não agora, porque você se torna sabichão, né? Você se torna um inteligente, intelectual. Você entra aqui e fica pasmo em tudo. Nossa, a igreja. Aí passa um ano da igreja, aí conhece os bastidores, sabe onde guarda o material de limpeza, sabe onde é a secretaria. Agora você é o dono do pedaço. Agora nada para você mais é novidade. Não é sobre isso que eu estou falando. Isso é besta, isso é pessoas bestas. Está chegando aqui, ainda fica surpresa. Nossa, é ali que guardam a vassoura. Nossa, a secretaria ali. Essa é a constância de não se acostumar. É sempre fazer do que é repetido novidade para você. Está comigo aqui, não? Então é muito mais do que um versículo. Firme, constante, superabundante na obra do Senhor. Agora, cá para nós, após essa introdução, por que Paulo diz isso para a igreja de Corinto? Por que ele pede tanto entusiasmo para essa igreja? Por que ele fala assim, ó, você precisa estar firme e constante? Irmãos, porque tem alguém no meio jogando um balde de água fria. E o assunto justamente é sobre morte. Acredita? O assunto é morte. Então convido os irmãos a entrar comigo em uma leitura bem legal, bem profunda, se você quiser, em Coríntios capítulo 15, no verso de número 1. Está comigo aí, não? Diga, firmes, constantes, superabundantes. Vai esquecer isso que eu falei, não? Vai esquecer? Então repete. O que significa firme, então? Estabilidade. O que significa constante? Está vendo? O que é? É o que? O irmão falou assim, ó. Aqui, agora. Não entendi nada. O que é? Resiliência, resistir, propósito bem definido, ótimo, foi o que eu falei. Vamos lá, e o superabundante? Trabalhar com entusiasmo. Meu irmão, já viu como é que chega o funcionário? Desculpa voltar isso aqui, mas é engraçado. O funcionário, o Jennifer, no primeiro dia de trabalho, barba feita, cabelinho na régua, a roupa passadinha. 2 anos depois na mesma empresa. Ai, é ou não é, gente? O que a Bíblia manda? O primeiro dia do uniforme tem que ser até o último dia da tua aposentadoria. Olha que constância, não é legal? Já pensou se nós olharmos assim com olhos espirituais sobre a presença de Deus, sobre o ministério? Como é que você entrou aqui entusiasmado? Como é que está o teu coração hoje? Cuidado, que de repente você acha que tem azeite suficiente, mas de repente essa ausência de entusiasmo é ausência de azeite. E aí você só vai ouvir a voz e a porta fechada. Bom dia.
Graça e paz. 1 Coríntios capítulo 15, verso 1. Agora, irmãos, quero lembrá-los das boas novas que anunciei anteriormente. Vocês a receberam e nela permaneceram firmes. Não são essas boas novas que vos salvam, se continuarem a crer na mensagem como anunciei. Contrário, sua fé será inútil. Eu lhe transmiti o que era mais importante e que também me foi transmitido. Cristo morreu por nossos pecados, como diz as Escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitado ao terceiro dia, como também salva as Escrituras. Apareceu a Pedro, depois mais tarde aos 12, depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda estão vivos, embora alguns já tenham adormecido. Mais tarde apareceu a Tiago, posteriormente também a todos os apóstolos. Por último apareceu também a mim, Atos 9, caminho de Damasco, como eu estivesse nascido fora do tempo, como se eu tivesse nascido fora do tempo. Parei no versículo? Obrigado. Pois sou o mais insignificante dos apóstolos. Aliás, nem sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. E agora, o que sou? O que agora sou, porém, deve ser inteiramente a graça de Deus derramada sobre mim, e que não foi inútil. Trabalhei com mais dedicação do que qualquer outro apóstolo. E, no entanto, não fui eu, mas foi Deus, em sua graça, que operou por intermédio de mim. Logo, não faz diferença se eu prego ou se eles pregam, pois todos nós anunciamos a mesma mensagem, no qual vocês também creram. Paulo traz uma declaração sobre a ressurreição de Cristo Jesus. De que forma? Talvez você pegue uma mensagem escatológica, ou você pega uma mensagem sobre prosperidade, ou sobre cura. Ele está dizendo que tudo isso é muito bacana e é muito louvável. Mas ele diz, eu já lhe declarei a mensagem principal, já transmiti tudo que eu tinha que transmitir. Qual é o foco da mensagem de Paulo? Cristo morreu e ressuscitou. Ponto. Pois essa era a esperança antes de ele vir. E essa esperança durante a sua vinda. E essa esperança que se torna ainda para nós nos dias de hoje. Qual é o centro da mensagem do Evangelho? Por exemplo, mais adiante nós iremos ver que há alguns na igreja de Corinto dizendo assim, não, Cristo não ressuscitou e não há ressurreição dos mortos. Poxa, se não há isso, gente, agora sim, vamos chutar o pau da barraca, vamos chutar o balde, porque se não há uma esperança na ressurreição de Cristo, e se os mortos não ressuscitam, vamos comer e vamos beber, pronto, acabou, vamos levar a vida. Aí sim, o querido Zeca Pagodinho que vai se converter, deixa a vida me levar. Já lancei uma palavra profética, viu? Já que não há mais sentido na esperança de Jesus, já que nós estamos mortos com aqueles que morreram, ou seja, estamos enterrando pessoas, estamos tristes, desesperançosos com a morte deles, não temos mais esperança que um dia o Senhor descerá do céu com alarido e voz de arcanjo, já que nós estamos tristes nos despedir de pessoas, então a nossa fé é debalde, a nossa fé é anátema, não serve para mais nada, é como Paulo diz, é esterco. Então Paulo traz uma colocação dizendo que não há uma mensagem mais espiritual do que essa que ele trouxe. Qual é a mensagem que ele trouxe? Cristo morreu, e se nós morrermos, nós também iremos ser ressurretos com Cristo Jesus. Pronto, acabou. O eixo do evangelho, o eixo do cristianismo é a morte de Jesus. Pensa comigo, desde Gênesis capítulo 1 até as páginas iniciais dos evangelhos, 2 milênios ou mais, um pouco, desde o início da fundação, do nascimento de Jesus, até agora, mais 2 milênios e um pouco. Desde 2 milênios atrás, o Senhor diz, do ventre dela vai nascer um. Nasceu. Então a mensagem esperava era que ele nascesse. E a mensagem consecutiva era que ele ferirá a sua cabeça e você vai ferir o seu calcanhar. Alguém seria esmagado, alguém morreria. A mensagem também subliminar era que o Adão e a Eva pegaram folhas de figo ou folhas do jardim do Éden para cobrir a sua nudez. Perceberam que estavam nus. Mas há uma mensagem subliminar trazendo uma tipologia de um cordeiro.
Não sei se você olha as páginas da Bíblia com carinho, mas a Bíblia diz que o Senhor cobriu eles com pele de animal. Um animal já foi sacrificado para que os seus pecados pudessem ser apagados. Então, desde o Jardim do Éden, há mensagens cristocêntricas. Agora ele veio, mas a Bíblia precisa ser Bíblia. De que forma? Também precisa haver aqueles que irão desacreditar. Eu vim para os que eram meus, e os meus não me deram importância. Mas todos quanto receberam, deu-lhe o poder de ser chamado filho de Deus. Eu quero dizer para você que não há mais folha te cobrindo. A pele e o sangue do Cordeiro nos cobrindo, nos lavando, nos redimindo de todo o pecado. Bom, então Paulo traz como preposição, como uma colocação muito importante, a morte de Jesus, significativa. Pensa bem, era da igreja, 50, 70, o início da ascensão da igreja, né? Ou seja, eles até estavam de forma precipitada, achando que Jesus viria nesse tempo. Lembra de como nós começamos? Firmes e constantes. Então os coríntios aqui foram cobrados daquilo que eles não estavam sendo. Olha, coríntios, eu quero que vocês sejam firmes. Nós estamos, mas está faltando constância. Porque alguém havia morrido no primeiro século, alguém havia morrido no ano 50 e no ano 60 Cristo não ressuscitou. Alguém de muita fé, o mártir morreu no ano 60 e no ano 70 Jesus não voltou. Não é nem a minha e nem a sua hora. É na hora em que o Pai assim o enviar. Os discípulos tiveram a mesma dúvida: Senhor, quando o Senhor irá voltar? Nem eu, nem os anjos, somente é o Pai nos céus que sabe o dia e a hora que o Senhor há de vir. Porém, o Pai é muito amigo nosso. De que forma? Ele não disse a hora, mas ele disse os sinais. Sabe aquela brincadeira? Quem já brincou assim? Está esquentando. Aí a pessoa desvia da igreja. Está frio, volta para cá. Aí volta para a presença, está esquentando. Aí busca o Espírito Santo, está esquentando. Aí lê a palavra, está esquentando. Está pegando fogo. É nesse momento que a gente precisa estar. E nessa hora o Senhor descerá do céu com alarido e voz de arcanjo. Ao soar da trombeta, quem estiver pegando fogo... Vocês estão batistão mesmo hoje, viu? Ao soar da trombeta, quem estiver queimando, pegando fogo, só assim. Não existe mais ou menos vai definir a repescagem. Você sabe que Copa do Mundo também está aí, né? Sabe que os países, né? Algumas seleções ficam na repescagem. Há uma tabela que precisa se cumprir, o primeiro, o segundo, o terceiro colocado, mas se você não jogar bem, deixar para jogar no final, vai ficar para a repescagem. A mesma coisa sobre a vinda de Jesus. Nós precisamos estar quente, queimando agora. Repete comigo: firmes, constante, superabundante na obra do Senhor. Então Paulo ele diz que a supremacia da sua mensagem é sobre a morte e a ressurreição de Jesus. Isso basta. Qualquer outra coisa se torna inútil. A mensagem cêntrica do Evangelho é a morte e a ressurreição de Jesus. Por que a sua igreja está com painel? A morte de Jesus e a ressurreição de Jesus. Por que a sua igreja tem encontro com Deus? A morte e a ressurreição de Jesus. Tudo que te for a perguntar, não invente outra palavra. Fale sobre a morte e a ressurreição de Jesus. Nós precisamos nos entusiasmar mais sobre a vinda de Jesus, porque essa é a mensagem central também aqui. Porque tem gente que não quer que Jesus volte porque não casou, porque ainda não enriqueceu, porque ainda não comprou a casa própria. Mas nós precisamos anular essas coisas inúteis da terra. Porém, nós gostamos, né? Porque a prioridade nossa é a volta de Jesus. Porque quando o Senhor voltar, tudo irá ficar aí. Está comigo aí, não? Então nós falamos sobre a ressurreição de Jesus. Todos entenderam? Todos entenderam? Vamos lá. Então essa boa nova que anunciei, tá? Transmitam ela. A morte e a ressurreição de Jesus. Encaixa isso pelo que há de vir agora. Veja bem no verso 12 ao 18, por favor. Pois bem, se proclamamos que Cristo ressuscitou dos mortos, por que alguns de vocês afirmam não haver ressurreição dos mortos? Preste atenção.
Pois bem, se proclamamos que Jesus ressuscitou dos mortos, porque alguns de vocês quem? Dos coríntios. Alguns de vocês afirmam não haver ressurreição dos mortos. Quem são eles? De fora ou de dentro? De dentro. Sabe, irmãos, parece uma coisa bem simples que eu vou falar, mas não é confiável todo mundo que está aqui. Não é confiável. Não entregue seu coração, sentimento a ninguém. Eu não estou dizendo de uma vida sentimental, estou dizendo de uma vida de fé, tá? Porque, você vê, a igreja de Corinto, alguns foram detectados que estavam desmotivando os outros, dizendo assim, o que adianta ser santo? Né? A síndrome de Asaf batendo geração em geração. O que adianta você fazer isso? Os próprios irmãos de Corinto, uns estavam desanimando o outro. Alguns de vocês afirmam não haver ressurreição dos mortos. Pois se não existe ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou. Presta atenção. Se não existe ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou. Olha que coisa incrível. E se Cristo não ressuscitou, nossa pregação é inútil. E a fé que vocês têm também é inútil. Então estamos todos mentindo a respeito de Cristo. Pois afirmamos que ele ressuscitou a Cristo, mas se não existe a ressurreição dos mortos, isso não pode ser verdade. Que igreja confusa. Por exemplo, não crê que Jesus ressuscitou dos mortos, mas acredita por via na ressurreição dos mortos. Só que Jesus foi o primogênito da ressurreição. Ou você esqueceu que quando ele ressuscitou, a Bíblia diz que mortos, sepulcro aos lados, também ressuscitou com ele? E visitou aqueles que estavam sobre cativo? Aí diz assim, no verso 15, então estamos mentindo todos a respeito de Deus, afirmamos que ele ressuscitou a Cristo, mas se não existe ressurreição dos mortos, isso não pode ser uma verdade. E se não existe ressurreição dos mortos, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a fé de vocês é inútil e vocês ainda estão com seus pecados. Se não há, Coríntios, ressurreição dos mortos, lembrando, Jesus morreu, qual o propósito? No fim da introdução acima, Jesus morreu para nos cobrir, tirar aquilo que nós achávamos que éramos nós. Por exemplo, eu fui ensinado a minha infância inteira em que para pedir perdão dos pecados tinha que rezar Ave Maria, tinha que rezar Pai Nosso, tinha que acender uma vela para o meu anjo de guarda, tinha que fazer um monte de ritual, né? Então, se Jesus não morreu e não ressuscitou, né, eu vou mais uma vez no Jardim do Éden pegar as folhas e me cobrir. Eu tenho que fazer essas coisas, eu tenho que pagar penitências, mas não, Jesus morreu, agora não é mais folhas que me cobrem, agora nós somos cobertos pelo sangue poderoso do Cordeiro. Um animal foi sacrificado por nós. E Paulo diz que não há segundo animal, nem terceiro, nem quarto, nem décimo, nem centésimo, nem milésimo animal a ser sacrificado. Antigamente, na lei de Moisés, era sacrificado um animal por mês, por ano, impunha as mãos sobre ele, né? E ali ele era degolado para a remissão do pecado. Não há mais isso, não há mais isso. Outro dia eu fui perguntado aqui na igreja, por que essa prática antiga não volta? Eu falei, porque não tem templo, mas ela vai voltar quando o anticristo dizer que ele é Deus. Quando ele dizer que ele é Senhor do tempo, essa prática vai voltar. Por que não tem ela? Porque Jesus já fez isso por nós. De uma vez só, há 2 milênios atrás, 2.000 anos, ele pagou com o preço da sua própria vida, nos salvando, gente. Tirou a folha da vergonha, o nosso jeito de pedir perdão, e falou, vocês até tentam, mas não são perfeitos. E agora ele foi comprado, ele foi rasgado. Ele foi esculpido naquela cruz. Ele recebeu golpes, pontapé. Ele disse, está consumado. E nesse exato momento, a folha da mandinga da família, a tradição errada da família foi tirada de nós. Por quê? Porque agora nós possamos ousar com confiança entrar no santíssimo lugar. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem pura e bíblica. Achei interessante trazer para os irmãos, porque são 10 anos caminhando para o 11º agora, mas cadê a constância?
Será que a melhor mensagem vai ser aquela mensagem que você recebe uma mensagem da sua ineficiência financeira? Ou uma mensagem sobre o seu casamento? É muito legal isso, é louvável, mas não é o ápice do evangelho. O ápice do evangelho é Jesus morreu, ressuscitou, em breve ele voltará. Paulo traz para a gente essa colocação para que nós não possamos morrer. Preste atenção, se não há uma mensagem que Jesus vai voltar, irmão, o que nós estamos fazendo aqui? Eu mesmo vos diria para vocês, vão embora, irmãos, não vem mais não. Para que vir no próximo culto se não tem uma esperança? E você vê que o mundo está tomando um rudimento ao contrário disso. A gente está morrendo com aqueles que morrem em Cristo. As pessoas entravam na cova dos leões, né, em Roma, para ser sacrificado. Eles louvavam a Deus. O que eles tinham que a gente não tem? O cerimonial de alguém que morria era o cerimonial de celebração. E a gente está enlutado. A gente está enlutado não por quem morre apenas, mas a gente está enlutado porque algumas coisas da terra não têm sido como nós planejamos. E a gente está perdendo a nossa maior esperança. No verso 19 ele diz, vou repetir no final: quem espera em Cristo somente nessa vida é mais miserável que todos os homens. Então parece que a gente está apoiando a nossa vida toda, não porque eu tenho que me dar bem, não porque eu tenho que fazer história. Cara, a tua história é no livro da vida e na eternidade. Na verdade, como você vive com Cristo aqui que vai definir ao lado de quem você vai estar e aonde você vai estar. Então a nossa esperança como cristão, não sei se essa mensagem é boa para todos, né? Mas essa nossa esperança como cristão, cara, é que essa vida aqui é passageira, vai passar. Nós teremos uma vida eterna. Nós temos uma vida ao lado do Senhor. Então se não tem ressurreição dos mortos, para que vir para a igreja? Para que ler Bíblia, gente? Para que estarmos aqui? Qual seria outra esperança tão verdadeira quanto essa? E se Cristo não ressuscitou, a igreja de Corinto no século 6, 7, desculpa, o primeiro século, no ano 70 ou 60 e alguma coisa, essa igreja de Corinto já estava, irmãos, 60 anos depois da morte de Cristo e ressurreição, eles já estavam assim, dizendo, Cristo não ressuscitou, será? Por que acontece isso? Eu vou pensar com o pensamento de milênios atrás. Alguém morreu 2 anos, e eu estou na fé, esperando a ressurreição dessa pessoa, e não acontece. Ou como Paulo diz, nem todos nós morreremos, né? Também seremos transformados com um novo corpo. Ele não ressuscita e Jesus não volta para mim, né? A gente está colocando Deus na parede, é o cachorro mijando no poste, o poste mijando no cachorro, sei lá, alguma coisa assim. A gente está botando a mão na gravata de Deus, dizendo assim, ei Deus, como é que é? Vai fazer o que eu quero ou não vai? Não é isso não, espera. Mas agora, nunca houve tanto sinal para Coríntio quanto para a igreja de Rehobote hoje. Os sinais são todos eles evidentes. Se você ler Apocalipse capítulo 11, vai falar sobre a cidade santa, sobre a arca da aliança que está guardada. Nós estivemos agora em Israel, 2 meses atrás, e lá já se fala sobre a construção do terceiro templo. É uma coisa bem comentada lá. Lançaram agora um museu do templo em Israel. E nesse museu do templo está as vestes reais que o sacerdote vai vestir para servir a Deus no templo de novo. Está também o candelabro, quem foi lá no bairro judaico viu o candelabro cercado por um vidro blindado. Aquele candelabro vai atuar dentro do novo tabernáculo. A mesa dos pães estão lá. A bacia de bronze está lá, toda ela. E houve uma fala lá dizendo assim, só falta acharem a arca. Não vão achar. Deus tomou a arca. E na minha aplicação é que a arca é a presença de Deus. Então a arca não vai entrar. Quem vai lá estar na presença de Deus vai ter um trono. Quem vai sentar lá vai ser o anticristo. Tudo está. É arriscado hoje começar a construção do novo templo. Os utensílios do templo estão todos eles feitos. Os acordos de paz do mundo estão todos eles sendo feitos. Haverá guerra, rumores de guerra, terremoto, tsunami, o bramido das ondas do mar. Tudo está acontecendo, não nessa época da igreja de Corinto. Aqui ainda, a palavra anticristo ainda era quase incomum. E para nós hoje, nós ficamos todo momento olhando assim, será que vem da Rússia? E agora? Será que está nos Estados Unidos? A gente está vendo a pessoa mais fluente de mídia.
porque todos eles irão aceitar. Não sei se você sabe, mas a doma da rocha, lá onde é o lugar de Gênesis 22, o lugar do sacrifício, aquele lugar é o lugar mais adorado entre os judeus e muçulmanos, porém é de domínio dos muçulmanos, a mesquita que está lá. E dizem a história em que o terceiro templo vai ser construído lá. Agora, como vai ser construído lá, se tem uma parte do antigo templo, eu não sei se vai cair um míssil lá e vão ter que reconstruir, ou não sei se uma pessoa muito fluente, porque me parece que alguém está tendo uma linguagem de árabe e muçulmano está atuando agora. E se alguém foi capaz de ser mais altivo do que o Papa, vocês viram agora. Nem o Papa pedindo no Vaticano um acordo de paz deram, mas quem foi o presidente em que pediu um acordo de paz agora? E se ele chegar lá e falar assim, nós precisamos construir o terceiro templo, convencer, porque o poder de convencimento dele vai ser na totalidade. E se ele pedir agora? E aí? Como é que você está? Firme, constante? Só que quando o terceiro templo estiver sendo construído, a gente não está mais aqui não, filho. Eu não acredito que a igreja vai passar na grande tribulação. Não tem como. Não faz parte da escatologia agora, mas fica para depois. Não tem como. A igreja precisa subir. A igreja tem as bodas do Cordeiro. Não tem como. Aí você vai ficar vazando o óleo agora. Vai colocar essa junta do motor, irmão. Onde para é poça de óleo, vazando. Onde para é poça de óleo. O que eu quero dizer com isso? Aonde para, desce energia, desce energia. O que está te roubando o óleo, irmão? Troca essa junta, irmão. Completa o óleo hoje, vamos rodar até Jesus voltar. Fala para o irmão do seu lado, você tem que botar um óleo de alta rodagem. Paulo vai aprofundar mais ainda. Vocês estão entendendo ou não? É uma leitura, então espero que não seja cansativo. Mas eu estou fazendo o máximo para explicar dentro de cada entrelinhas, ok? Vamos lá, do verso 20 ao verso 27, Paulo vai dizer: mas se Cristo de fato ressuscitou dos mortos, ele é o primeiro fruto da colheita de todos que adormecem. Uma vez que a morte entrou no mundo por meio do único homem, quem? Adão. Quem? Adão. Agora a ressurreição dos mortos começou por meio de um só homem, quem? Jesus. Olha que legal, assim como todos morreram, como todos morremos em Adão, todos também são de Cristo. Todos que são de Cristo receberão a vida, mas a ressurreição tem uma sequência. Cristo ressuscitou como o primeiro fruto da colheita, e depois todos que são de Cristo ressuscitarão quando Ele voltar. Então virá o fim, quando ele entregará o reino de Deus ao Pai, depois de ter destruído todos os governantes e autoridades e poderes. Depois, pois, é necessário que Cristo reine, até que tenha colocado todos os seus inimigos debaixo dos seus. Vai nascer um que vai ferir a sua cabeça, e você vai ferir o seu calcanhar. Debaixo dos seus pés. Tudo está milimetricamente controlado. Todas as profecias irão acontecer. Aí ele diz no verso 26: e o último inimigo será destruído, que é a morte. Aí está na tipologia lá dos cavaleiros do Apocalipse, quando você vai ver lá as cores dos cavalos. É muito legal isso. Vi esse dia, procurei informação, e não era IA, inteligência artificial, que o Papa recebeu um cavalo branco. Já tem gente fazendo analogia aí ao primeiro cavaleiro do Apocalipse, que é o cavaleiro da paz, né? Depois vai vir um amarelo, que vai ter uma sessão de enfermidade. Depois o vermelho, que é um banho de sangue. E, irmãos, é muita coisa. Eu acho que a gente precisa voltar umas mensagens escatológicas aqui, porque Cristo está de pé já. Em qualquer hora Ele vai voltar, irmão. Ele vai voltar. Oh, Jesus. E o último inimigo a ser destruído é a morte, pois as escrituras dizem: Deus pôs todas as coisas sobre a autoridade dele. Claro que quando ele diz todas as coisas estão sobre a autoridade dele, isso não inclui que ele conferiu autoridade a Cristo, ou seja, Deus é maior do que Cristo, mas tudo abaixo de Cristo
ou tudo abaixo de Deus, ele deu poder para Cristo governar. Pai, Filho e poder e autoridade ao Filho. Isso é a completude. Todo olho verá, toda língua confessará. Eu disse toda, eu não falei algumas. Eu não disse que vai ter opção. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará e dirão: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Alguém pode aí reagir nessa manhã? Perigo dentro da igreja de Coríntio. Tem alguém já pegando fogo, né? É incrível, a gente vai conversando. Aí vem as nossas lutas, as nossas dificuldades, nossos pensamentos. Alguns são golpeados com pensamentos externos, com dores. Mas vem a pessoa do Espírito Santo labutar por nós. Vem o Espírito Santo nos conectar na mensagem. E trazendo ela com uma maior importância na nossa vida. Vejam bem o que ele diz agora no verso 29, por favor, até o 34, muito importante isso, tá? Em que você vai tomar leitura agora. Veja bem, o que dizer? O que dizer dos que batizam em favor dos mortos? Preste atenção. Olha a realidade que eu vou trazer para vocês aqui agora. O que dizer dos que batizam em favor dos mortos? É isso que você acabou de ler. Batizam em favor dos mortos. Se os mortos não ressuscitam, como dizem eles que porque se batizam em favor dos que já morreram? Vou ler de novo. O que dizer dos que batizam em favor dos mortos? Mas se os mortos não ressuscitam, como eles dizem, por que batizam em favor dos que já morreram? Por exemplo, a igreja está dizendo assim, mas Jesus não vai voltar, não há ressurreição dos mortos. Mas eles mesmos estão pecando, batizando. Ou um familiar morreu, mas não se batizou. Eles vão lá, é tipo uma escritura que eles fazem. Eu vou me batizar em nome do meu familiar. Eles estão dando lugar, mas se contradizem. A mensagem distorcida, porque eles dizem que não há ressurreição dos mortos, mas eles mesmos estão lá, criando uma falsa religião, uma doutrina antibíblica, se batizando em nome de um familiar que já morreu. E eu vou dizer qual a religião predominante hoje nisso aqui, alguns já sabem. Verso 30, e nós, por que nós arriscamos a vida o tempo todo? Ou seja, o assunto é, o que dizem dos que se batizam em favor dos mortos? Se os mortos não ressuscitam, como dizem que batizam em favor dos que já morreram? E nós? Por que nós arriscamos a vida o tempo todo? Por que nós estamos aqui? Por que nós viemos de nossos lares, se abdicando de uma manhã em família, de um sono mais extenso, para estarmos aqui? Se não há uma ressurreição dos mortos, caso morremos, ou aqueles que do nosso meio já morreram, não faz sentido estarmos aqui, pois afirmo os irmãos que enfrentam morte diária, assim como afirmo o meu orgulho daquilo que Cristo, o nosso Senhor, fez em vocês. E se não haverá ressurreição dos mortos, do que adianta eu ter lutado contra as feras? Isto é, a gente da igreja de Éfeso, os que deram barulho, passamos por Timóteo agora. Se não há ressurreição, então comamos, bebemos, porque amanhã nós iremos morrer. Olha como é que Paulo é bem inteligente. Pega eles pelo pé, porque, irmãos, todas as religiões são descobertas falácias e as mentiras dela. Mas o evangelho continua sendo evangelho até hoje. As pessoas podem criar um método. Por exemplo, você foi nascido e criado acreditando em santos. Aí hoje você descobriu que santos, padroeiros, medianeiras, são pessoas que viveram igual você, lá botando a fé. Por exemplo, 23 de abril, São Jorge, um feriado nacional no Rio de Janeiro, era um cristão devoto. Cosme e Damião, os santos da igreja, os santos do negócio lá, Irerê, eram Cosme e Damião, duas pessoas também cristãs, dada a história, que faziam caridade com criança. Aí me pegam religiões e falam, não, vamos canonizar, porque foram pessoas boas. Agora um rapaz surfista, só porque era uma pessoa boa de coração, a igreja católica está querendo canonizar, dizendo que teve um milagre através dele. Então peraí, cadê o meu direito também?
Quantos de nós operamos milagres e maravilhas aqui, irmão? E hoje a gente sabe que nada disso para a gente importa. Que Ele cresça e eu diminua. Sabe? Hoje a gente sabe que a única pessoa a ser adorada é Jesus Cristo. Quem aqui antes de fazer uma oração a Jesus, anteriormente, não orava para Aparecida, não orava por um outro santo medianeiro? Esses dias vi uma imagem, não sei se tem alguém católico nos visitando, eu estou pregando a palavra, tá? Mas tinha uma imagem num lugar, foi na lagoa, uma imagem na lagoa. Aí, cara, falei assim, cara, porque tem gente que é o seguinte, se converte, aí pega as imagens todinha e bota na porta da casa, está dando margem para alguém adorar o que você... Foi assim que alguém fez, uma imagem lançada no rio, de uma santa, sem cabeça. Aí um pescador, vagando, querendo levar o pão para casa, sem conhecer a Deus, achou que aquilo era uma resposta de Deus, jogou a rede, pegou uma santa, uma estátua que alguém, de boa intenção, falou, eu não quero isso na minha casa, mas jogou no rio. Aí eu peguei esses dias um negocinho, vi na rua, falei, não, cara, isso aqui é porta para alguém. Aí eu tive que triturar, porque não dá para adorar ídolos com a evidência do Espírito Santo tão real. E a gente precisa. Há um livro, se você é católico que está aqui, há um livro chamado Baruque. Baruque, na sua Bíblia, são 7 livros apócrifos que você tem. Esse livro condena toda a prática de idolatria e ainda procissão. E ainda até hoje fazem procissão. Bota uma deusa em cima de uma carruagem e vai os homens lá levar e dizendo para ela que ela é Deus deles. Pastor, não é Deus, é medianeira, não. 2 Timóteo 2,5 diz que só há um Deus e um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Isaías 44:5 diz sobre um homem em que planta uma semente na terra e ele vai regando até que ela cresce e se torna uma árvore frondosa, e depois ele corta aquela árvore, está com muito frio, ele vai lá e faz um pouco de comida com a fogueira para ele comer. Está muito frio, ele faz outra fogueira e vai se aquecer. Aí sobra um galho qualquer, e ele dá uma forma de esculpir aquele galho. E ele vai esculpir naquele galho a forma em que ele torna aquele galho um Deus, uma imagem de alguma coisa, um objeto. E ele dobra o joelho perante aquele próprio Deus que ele criou na mente imaginária dele, que era uma semente. Ele diz, agora tu é meu Deus e me salva. Isaías diz assim, antes que houvesse dia eu sou. Antes que houvesse dia eu já era. Ninguém criou Deus, Deus não se cria, Deus se torna percebido, Ele se percebe. Alguém aí sente Deus aqui nessa manhã? Quantos? Se você o ama, expresse uma adoração ao seu Senhor, por favor. Então no verso 32 diz assim, se não haverá ressurreição dos mortos, do que me adianta lutar contra os falsos, contra as feras? Aí uma frase muito conhecida também, que vocês devem agora relembrar, é de Coríntios 15:33. Fulano, as más conversações corrompem os bons costumes. Olha aí, não se deixe enganar pelo que dizem essas coisas. As más companhias corrompem o bom caráter. Ele está pregando para um baile funk ou para a igreja? Ele está pregando para uma roda de pagode ou para a igreja? Dentro da igreja. Pessoas descaracterizando, tirando a verdade do evangelho. Dentro da igreja. Um desmotivando o outro. Talvez não seja aqui a volta de Jesus nenhum assunto a ressurreição dos mortos, mas qualquer outra coisa que desvincule você da fé original, que é cruz, são esses aqui, as más companhias. E aí eu torno a falar com vocês, mas vocês vivem cheirando o rabicó um do outro aí, daqueles que não produzem nada para vocês. Preferem não abrir mão de uma amizade errada do que ouvir o vosso pastor. Aí vocês ficam mortos. Aí Jesus volta, aí vocês ficam tudo aí. O que há de gente improdutiva, se eu pudesse enumerar e falar, fulano, levanta, esse aí já morreu. Fulano, levanta, esse aí, meu irmão, está mal. Mas vocês não têm discernimento de quem está aceso, quem está apagado. E querem recuperar quem talvez precisava ele mesmo querer recuperar. Porque eu acredito na recuperação, mais do que desde que a pessoa queira ser recuperada.
Aí vocês ficam andando com alguém que fala mal do horário do culto, fala mal do que se faz no culto, falam. Estão aí, ó. Má companhia está quebrando o teu caráter. Você é até uma pessoa boa, mas com quem você anda faz você ser semelhante a ela. Pense bem sobre o que é certo e pare de pecar. Mais uma vez, pense bem sobre o que é certo e pare de pecar. Mais uma vez, pense bem sobre o que é certo e pare de pecar. Eu estou falando para uma bancada de ímpio ou uma igreja de crente? Crente, dentro da igreja. Dentro da igreja. Pare de pecar. Pense bem no que é certo e pare de pecar. Pois para a sua vergonha, gente, que é um tapa na cara, hein? Para a sua vergonha, eu lhe digo que algum de vocês não tem o menor conhecimento de Deus, mas dizem ser espirituais. Aí eu vou entrar na gramática do livro todo. A igreja que diz que tem muitos dons, é batizada em várias línguas, nem conhece a Deus. Nem sei se fala pelo Espírito. Pancada, né? Não, porque o fulano falou que conhece o quê, irmãos? Conhece o quê? Ele fica procurando assuntos antes do que a gente prega, do que a gente vive, para debater. Discussões inúteis. Quero ver te ensinar a servir Jesus de verdade. Quero ver qual é o dia que esse altar deixou de ser cristocêntrico. Duvido. Então, qual a religião que se parece com essa aqui? Eu não sei ao certo se ela vem de lá, mas acredito que a heresia sempre vai se renovando, né? Os mormons, eu estou na internet. Os mormons, eles fazem a mesma coisa. A religião mormons, que é chamada a Igreja de Jesus dos Santos dos Últimos Dias, aqueles mormons que vivem de calça preta, blusa branca, a maioria deles são branquinhos, né? Com um crachazinho, vão de porta em porta, eles fazem isso. Eles vão lá e batizam em nome dos mortos. Se tiver um familiar ou um amigo, é quase uma procuração. Eles fazem um papel de uma procuração. É tipo assim, eu tenho um poder de salvar essa pessoa. Jesus já desapareceu daí, né? Ele vai lá e se batiza em nome do familiar, acreditando que não acredita na ressurreição dos mortos, né? Como a igreja de Corinto, mas acreditando que se porventura, se precisar, né, o familiar está batizado. A igreja católica tem um purgatório. Morreu, faz uma missa, 7º dia, uma vela do tamanho do máximo. A vela está condicionada ao seu pagamento. Tudo isso, religiões, gente. O espiritismo vai lá e faz uma consulta para saber como é que o familiar está no mundo dos mortos. E a Bíblia desdenha dizendo que não há comunicação entre o mundo dos mortos. Você quer falácias ou quer Bíblia? Você quer amenizar a consciência ou quer entender a verdade? Pelo contrário, aspas, Jesus faz uma parábola dizendo sobre o rico e o Lázaro. O Lázaro morreu e foi para o seio de Abraão, que é o céu. E o rico tinha sua vida luxuosa na terra, mas sem Deus, e foi para o inferno. A Bíblia diz que um tinha visão do mundo espiritual. Quem era? Quem era? O rico Lázaro. Porque quem está no céu não tem mais tempo para nada. Ele enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. Então o mendigo que morreu foi para o céu. Está vivendo uma nova vida. Agora, por que o rico tem visão do céu? Pai Abraão, peça que Lázaro molhe o seu dedo e refresque a minha alma. Por que ele tem? Porque a Bíblia não mente. A Bíblia diz que haverá ranger, dor. Tudo que é ruim vai ter no inferno. Para você ficar a eternidade toda. E não vai dizer que Deus é ruim porque criou o inferno, não. Hein? Sai esse espírito de contenda daí. Deus é bom, criou o inferno para que você não vá para lá. Porém, a sua decisão de estilo de vida irá levar você para lá. Deus não é ruim. Se Deus é bom, porque o mal existe? O mal existe porque há pessoas igual a Adão até hoje comendo do fruto. Se o mal existe, é porque é um péssimo filho que você é um péssimo marido que você é, um péssimo servo que você é. O dano culposo do mal está aflorescendo no mundo todo, é nosso. É nosso.
Cobramos aquilo que não nos tornamos parecido. Cobramos o bem e somos mal. Cobramos bondade e fazemos o que é mal. Então não tem como. A conta não fecha, bonitinho. Você está comigo aí, não? Então a religião para todos os gostos. Quer acender vela para o teu familiar? Vai lá. Só que eu vou dizer uma coisa. Sabe quem está recebendo essa vela? O demônio. Jesus falou que nós somos luz. Minha mãe me ensinava a vida inteira a acender vela para o anjo de guarda. Se o anjo de guarda precisa de luz, ele está pior do que eu. Eu vou dar luz para o anjo? Se vira. Ainda bem que nós encontramos Jesus, né? Olha o que diz o assunto de Hebreus 9, 27 e 28, por favor. Tem alguém comigo aí, não? Hebreus 9, 27 e 28. Vamos ler junto? E assim como cada pessoa está destinada a morrer uma só vez. Depois disso vem o quê? Julgamento. Acabou, irmãos. Todo ser humano está enfadado a morrer uma só vez. Hebreus 9, 27. Uma só vez. Você só tem essa chance. Ah, pastor, mas você falou da ressurreição dos mortos. Ou você vai ser ressurreto para a glória de Deus, receber o corpo celestial, ou você vai receber o julgamento após a ressurreição. Tudo bem, vai acontecer, mas vai ser para ser julgado e condenado. Agora ele diz, também Cristo foi oferecido como sacrifício uma só vez para tirar os pecados de muitos. E ele voltará, não para tratar dos nossos pecados, mas para nos trazer a salvação a todos que guardam com grande expectativa. Cadê você? Somos nós. Uma carta fidedigna para os nossos dias de hoje. Gálatas capítulo 5, ele diz assim, ó, Gálatas 5, por favor. Portanto, permaneçam firmes na liberdade que Cristo vos chamou verdadeiramente e nos libertou. Portanto, permaneçam firmes nessa liberdade, pois Cristo verdadeiramente nos libertou. E não submetam novamente à escravidão da lei, ao pecado, à vida antiga que nós levávamos. Vocês estavam indo para bem na corrida. Quem o impediu de seguir a verdade? Olha só, como é que Paulo tem dificuldade nas 13 cartas. A igreja agora de Gálatas, ele está dizendo, poxa, vocês estavam correndo bem, corrida da fé. Poxa, vocês estavam firmes e constantes. O que houve? Quem vos impediu dessa corrida? Certamente não foi Deus. A quem os levou a pensar assim? Pois ele os chamou para serem o quê? Livre. Mais um problema, versículo para você gravar para sempre, sublinhar na sua Bíblia. Por favor, como é que a igreja de Gálatas parou de caminhar? Olha o versículo 9. Um pouco de fermento compromete toda a sua caminhada. Mais uma vez. Olhe para o atleta do seu lado. Pode olhar. Encolhe a barriga, suspira o ar. Hein? Olhe para o atleta do seu lado. Fala, você estava tão bem. Mas é um pouco de fermento. O que é fermento? Fofoca. Disse-me disse. Olhar na vida dos outros. Irmão, pessoas de sucesso não estão olhando a tua vida não, tá? Pessoas de sucesso estão prosperando. Sabe quem fica bisbilhotando a vida do outro? Fofoqueiro, que não tem nada para fazer. Ela não tem tempo para ocupar na vida dela, mas fica jogando fermento na vida do outro. Você viu fulano? Não vi. Não quero saber. E vou orar para a libertação de quem sabe. Esse negócio, mano. Nossa, gente. Irmãos, tem alguns problemas de pessoas, de igreja, que não adianta você falar. Deixa que o problema ele desaparece, meu irmão. Você não é super-homem para resolver tudo. Então cuidado, porque a igreja de Gálatas estava indo tão bem. Aí Paulo diz, poxa, vocês estavam voando. O que pararam vocês? Fermento. Detecta hoje, irmãos, a roda que você vai, a quem você ouve. Se o seu líder de célula não é compatível com o que eu estou pregando aqui, ele é um fermento na minha vida. Sai dele, denuncia ele. Eu não sei, meu irmão. Judas saiu do lado de Jesus e foi lá falar com os soldados romanos lá. Vai que tem um líder também falando aquilo que é incompatível. Não, porque o pastor pregou, mas eu acredito dessa forma aqui. Meu irmão, vai montar a sua igreja, irmão. E você que é fiel à palavra, você deve contestar um líder desse. Você deve trazer esse assunto para a gente também. Porque nós estamos aqui para combater as heresias, irmãos.
Nós estamos aqui para combater as heresias, as falácias. Então você que é correto, você que é coerente, você que é justo, você que é sério, você que tem princípio, você precisa me ajudar a cuidar da igreja de Cristo. Somos nós que iremos cuidar da igreja de Cristo. Porque esse fermento aqui não está no ímpio. Esse fermento não está no baile funk, esse fermento está aqui. Pastor, você está falando mal da igreja essa manhã? Não, mas a mensagem é a mesma de 10 anos atrás. Fala a mesma coisa, detectando. Então vejo que para uma caminhada de sucesso, fermento. Vejo que para uma vida de sucesso, fermento. Então na igreja de Corinto, eles querem desdenhar, dizendo que Jesus vai voltar. E na igreja de Gálatas, alguém está fofocando sobre a vida de alguém, está entristecendo. Está comigo? Devia estar com quem? Verso 35. Alguém pode perguntar: como os mortos ressuscitarão? Olha, gente, que texto interessante. Como os mortos ressuscitarão? Que tipo de corpo eles terão? Todo mundo pergunta isso, não pergunta? Pastor, umas centenas de pessoas me perguntaram: como é que vai ser o corpo glorificado? Eu falei: anjo. Já viu um anjo? Ele não. Eu falei: também não vou te responder. Se você não viu um anjo, não tem como chegar compatível. O corpo glorificado, ele não é um corpo mais em matéria, físico. Ele não ocupa espaço mais. Seremos espírito ministradores. A Bíblia diz que Deus é espírito e requer que nós adoramos em espírito e em verdade. Então nós iremos voltar ao que nós temos, um ser, eu não digo espírito, um fantasma, ghost do outro lado da vida, um ser espiritual. A carne foi eliminada. Você não vai ter mais hora para pecar, para errar, para ficar fragilizado. Toda a inoperância da carne foi anulada. Então você terá um corpo agora. Ao invés de ser carne, você será espírito. Não é fantasma, gente. Dentro de você é um espírito. Não sei qual. Mas dentro de você... Quem tem o Espírito Santo de Deus aí? Quem tem o Espírito Santo de Deus aí? Aleluia. Então presta atenção. Alguém pode perguntar: como os mortos irão ressuscitar? Que tipo de corpo terão? Olha, gente, que texto interessante. Que pergunta tolas. Uau. Acho que ninguém nunca mais vai perguntar isso. Que pergunta tola. A semente só cresce a semente só cresce e se transforma em planta depois que morre. Aquilo que se coloca no solo não é planta que crescerá, mas apenas uma semente de trigo ou alguma outra planta. Então Deus lhe dará um novo corpo como Ele quer. Um tipo diferente de planta que cresce a cada tipo de semente. Da mesma forma, há tipo diferente de carne. Um tipo de carne de seres humanos, um tipo de carne de animal e outro tipo de carne de ave e outro de peixe. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. A glória do corpo celestial é diferente da glória do corpo terrestre. O sol tem um tipo de glória, enquanto a lua e as estrelas têm outra. E até mesmo as estrelas diferem em glória uma das outras. O mesmo acontece com a ressurreição dos mortos. Quando morremos, o corpo terreno é plantado no solo, mas ressuscitará para viver para sempre. Nosso corpo é enterrado em desonra. Olha que coisa fantástica. Nosso corpo é enterrado em desonra, mas ele vai ressuscitar em glória. É enterrado em fraqueza. Olha, não venceu as dores, não venceu o câncer, não venceu a enfermidade. É enterrado em fraqueza, mas ressuscitará em força. É enterrado como um corpo natural, mas ressuscitará como um corpo espiritual. Pois assim como um corpo natural, também há muitos corpos espirituais. As Escrituras nos dizem: o primeiro Adão se tornou ser vivo, mas o último Adão, Espírito que dá a vida, Jesus Cristo. Primeiro
Primeiro vem o corpo natural, depois vem o corpo espiritual. Primeiro o homem foi feito do pó da terra, enquanto o segundo homem veio do céu. Os que são da terra são como o homem terreno, mas os que são do céu são como homens celestiais. A mesma forma, agora somos homens terrenos. Algum dia seremos como homem celestial, pois dizemos, irmãos, o nosso corpo físico não pode herdar o reino de Deus. Esse corpo mortal não pode herdar aquilo que durará para sempre. Repete comigo, por favor. Esse corpo mortal não pode herdar aquilo que durará para sempre. Com o convite dessa carta, nós precisamos agora entender que a morte não é um fim. A morte é um processo da semente sendo plantada. Somente uma semente sendo plantada para nascer uma árvore. E somente alguém morrendo para que se definha, e uma semente plantada para que possa nascer o corpo celestial. Você está entendendo que a morte, que parece ser obsoleta para a gente que não tem respostas, o mundo dos mortos é um silêncio. Não, para nós o mundo dos mortos é a ponte. É a ponte que nos leva até Deus. É uma semente que é plantada para um corpo espiritual agora nascer para sempre. Esse corpo físico não entra no reino dos céus. Pastor, o que a gente faz agora? Se você morrer, diga glória a Deus. Diga glória a Deus se você morrer. Quem quer morrer hoje, diga glória a Deus. Aleluia, Jesus. Quer morrer por causa de quê? Está enfadado do sistema já? Está cansado de lutar? Se nós morrermos em Cristo, como Paulo diz, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Se nós morrermos com essa perspectiva, bingo, ganhamos. Cumpriu a palavra e a profecia. Fulano morreu como uma boa semente. Agora o corpo dele será uma semente terreno, porque para onde ele vai, a carne não entra. Então agora o que ele tem que esperar? O soar da trombeta. E quando a trombeta soar, a terra vai dar conta, o mar vai dar conta, as cinzas vão dar conta, o Senhor vai chamar uma única voz, e tudo aquilo que está espalhado vai se juntar para que receba o corpo glorificado. Mas pastor, e se eu não morrer? Então, por favor, segura a mão que está do seu lado e fala: se você estiver vivo, tem resposta para você também. Mas eu lhe revelarei, no verso 51, um segredo maravilhoso. Diga uau! Quem quer ouvir esse segredo aqui? Não é mais segredo porque eu vou contar. Nem todos nós dormiremos. Uau! Eu vou animar quem vai ser arrebatado aí. Nem todos nós dormiremos. Nem todos nós dormiremos. Pela última vez, nem todos nós iremos dormir, que é a morte. Mas todos seremos transformados. Quem está vivo e quem está morto. Acontecerá num instante. Pá! Acontecerá de repente, pá! E o suar da trombeta, pá! E quem está cultuando, pá! E quem está no fogo, pá! E ele descerá do céu com alarido e voz de arcanjo. Acontecerá num instante. Pisca os seus olhos. Jesus voltou. Bate o coração. Jesus voltou. Abre a boca para dar um glória. Jesus voltou. Então acontecerá num instante, num piscar de olhos, ao som da última trombeta. Quando a última trombeta soar, aqueles que morreram em Cristo irão ressuscitar, a fim de estar para sempre com Ele. E nós que estamos aqui, se estivermos vivos, seremos transformados, pois o nosso corpo mortal precisa se transformar num corpo imortal. Você imagina que essa carniça desse lado aí, olha essa carniça e fala assim: essa carcaça velha, cansada, sem banho uma semana,
Esse cansaço vai acabar. Na carne tudo é cansaço. Isso. Como foi falado aqui, nem todo dia a gente está assim, ó. Louve. Isso é cansaço. Isso são inquietações, preocupação. Deixa eu te falar uma esfera que ninguém aqui sabe como que é, mas vamos tentar colocar. A Bíblia diz em Isaías 6 que não é 24 horas não, nem uma semana, nem um mês e nem um ano. Eles ficam assim, ó. Glória, aleluia, santo, santo. Por quê? Porque agora eles receberam um corpo glorificado. A Bíblia diz em Apocalipse, a tipologia dos 24 anciões, que eles ficam 24 horas adorando. Sabe por que você acha chato? Porque você é carne. Sabe por que você dorme no culto? Porque você é carne, é podre. Sabe por que você desvia? Porque você é carne. Mas um dia ela vai acabar. Não haverá mais cansaço. A Bíblia diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Se Ele manda voar é porque já não teremos mais um corpo de carne. Seremos semelhantes aos anjos. Alguém vai adorar a Deus um dia em espírito e verdade. Pega a sua melhor adoração no culto. Você fala, nossa, eu dei o meu melhor. Eu prestei um culto a Deus. Nada se compara. Olhos não viram. Ouvido não ouviu. Ninguém aqui, irmão, é capaz de imaginar o que é adorar a Deus na eternidade. Primeiro, imagina só, o cansaço acabou. As contas foram pagas. Uau! Aleluia, não tem mais boleto. Vou falar de novo. Não, olha só, olha que poupança absurda. Não tem mais boleto. Ganhou uma casa na eternidade. Tem o rio da vida. Do teu lado tem um vizinho que está aí morando do teu lado, na mesma rua. Aí quando você vai olhar, toda a tua casa está no céu junto com você. Vai passar anjo. Você tem dificuldade de ver anjo, vai passar anjo toda hora na tua porta. Fala pro irmão, no seu condomínio tem anjo. Para lá e para cá. Tem um rio chamado Rio da Vida. E esse rio, ele vem com a água corrente que sai debaixo do trono de Deus. Se Moisés não viu pelas costas, quando nós formos arrebatados, nós iremos vê-lo face a face. Tem alguém aí? Eu disse face a face. Tem alguém aí? Eu disse face a face com Deus. Então você consegue entender agora o que nós estamos falando aqui? Aplaudirei sem essa mixaria. Verso 53, toda a igreja junta. Pois o nosso corpo mortal precisa o quê? Vamos lá, todo mundo junto. Pois o nosso corpo mortal precisa ser transformado num corpo imortal. Verso 54, enquanto todo o nosso corpo mortal estiver sido transformado num corpo mortal, se cumprirá a passagem das Escrituras que diz, sabe o que é isso? Não tem um anjo da morte falando assim, um dia eu pego ele. Só que não. A morte não vai te conhecer. Quem foi arrebatado, tragada foi a morte. Tragada foi a morte. Ei, você já pensou você não experimentar a morte, cara? Uau, que massa, mano. Maceió é massa. Que massa, cara. Você não vai experimentar e a profecia vai se cumprir. A morte foi engolida na vitória. Agora você pensa uma coisa. A mesma performance que tem alguém morrer em Cristo e ressuscitar para a glória de Deus, também não vamos tirar aqui essa colocação em que seria para nós. De que forma? Se os mortos morreram em Cristo,
e ser um ressurreto primeiro. E se Deus também vai me levar no arrebatamento, significa que a mesma fé que essa pessoa morreu, eu estou com ela, só que em vida. Ah, tem alguém aí não? É o máximo, né? Eu estou com ela em vida e me faz cumprir o quê? Firmes, constantes. E de que forma? De que forma? Superabundantes na obra do Senhor. Ah, ó morte, onde está a sua vitória? Ó morte, aonde está o seu aguilhão? O pecado e o aguilhão da morte nos fere. A lei nos torna pecado ainda mais forte. Mas graças a Deus que nos dá a vitória sobre o pecado e sobre a morte por meio do nosso Senhor. Ah, pelo amor de Deus, verso 58, todo o texto escrito agora. Aí sim, meus irmãos, sejam firmes, sejam agora constantes, superabundantes na obra do Senhor, sabendo que em morte ou em vida Deus nos dará recompensa. Ah, fica de pé, dá uma salva de palmas ao Senhor. Tão desejado aqui, morto ou vivo com Ele, mas nada se compara. Cante mais alto, vai. Com uma glória que há de vir. Eu não sou daqui. Pra casa voltarei. Ele vem me buscar. Vem me buscar. E com Ele eu não sou daqui. Eu não sou daqui. Pra casa voltarei. Casa voltarei. Vivo ou morto, estou com Ele. Me buscar. E com Ele eu irei. Diga Yeshua. Dá para adorá-lo nessa manhã, meu irmão? O Messias aguardado, Ele vem me buscar. Yeshua! Cante como que alguém estivesse esperando. Ele vem! Ele vem me buscar. Em breve! Em breve Jesus do céu vai aparecer e todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Mas a igreja será levada num piscar de olhos acontecerá. Mas a igreja será arrebatada. Um piscar de olhos. Um piscar de olhos acontecerá. Quero fazer uma oração especial. Especial para você que precisa hoje voltar para Jesus. Especial para você hoje que está afastado, desviado. Especial para você que entrou aqui e também não entregou sua vida para Jesus. O que nós aprendemos nessa manhã hoje? Morto ou vivo, eu tenho que estar pronto. E se eu morrer? Com Ele. E se eu estiver vivo? Com Ele. Quantos nessa manhã precisam se entregar a Jesus? Quantos nessa manhã precisam voltar para Jesus? Quantos precisam se arrepender dos seus pecados, confessar as suas culpas e ter o seu nome novamente posto no livro da vida? Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Não é nenhum convite, é uma ordem. O pecado não pode te paralisar. O pecado não pode te paralisar. Sai do seu lugar e vem aqui à frente agora. Peça perdão a Deus dos seus pecados, dos seus erros, das suas culpas. E tem ainda hoje o teu nome escrito no livro da vida. Sai agora do seu lugar. Sai agora do seu lugar e venha. Sai agora do seu lugar e venha. Sai agora do seu lugar e venha. Quantos mais?
Quantos mais? Quantos mais? Eu vou orar por essa vida, hein? Pessoal, depois que nós... Segura o louvor aí. Depois que nós estivermos orando, não venha no meio do caminho, tem que vir agora, irmãos. O convite é agora. Aí você espera orar para depois você definir, vai ficar atrasado, cara. Se quiser Jesus, vem agora. Se não, fica no seu lugar. Parabéns, Vitória. Se quiser Jesus, vem agora. Eu tenho 3, eu tenho 4, eu tenho 5. Parabéns, casal. Se quiser Jesus, tem que ser agora, irmãos. Dá para ficar deixando para 2, depois não, 2 pensamentos, tem que ser agora. Primeiro, nem o diabo quer que você fique aí, irmãos. Verdade, esse querer é teu. Quando você entrou aqui, bem-vindo, irmãos. Quando você entrou aqui, o diabo não tem mais poder na sua vida, irmão. E se você precisa de uma palavra para chegar aqui agora, eu vou lhe dá-la. Presta atenção. Jesus falou assim: vós sois limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Enquanto eu estava falando, não era somente o teu corpo que estava recebendo informação, sua mente. Enquanto eu estava falando, Deus atingia o seu coração com a palavra. Deus atingia a sua alma com a palavra, a sua mente com a palavra. Bem-vinda. Enquanto eu estava falando, era como se Deus estivesse conversando com você. Agora pior, quando ouvir a voz de Deus, não endureça o vosso coração. O Senhor quer te chamar para uma vida para sempre com Ele. Uma vida na eternidade com Ele. Uma vida exemplar aqui nessa terra. Quantos hoje não querem mais a vida michuruca em que você andava? Essa vida de micharia, pobre. Tem que beber para ficar feliz, tem que cheirar para ficar feliz, tem que ter relacionamentos sexuais para estar feliz. Não, é uma vida no Espírito, uma vida de caráter, uma vida moldada no Senhor. De que forma? Vivo ou morto, você estará com Jesus. Alguém mais nessa manhã? Alguém mais nessa manhã a se entregar a Jesus? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. São 7 vidas ao Senhor. Estenda a sua mão para cá. Põe a mão sobre o seu coração. Vocês querem Jesus? Vocês querem? Então diga assim: Senhor, nós o queremos. Nos aceite, nos receba como seu filho. Perdoe nossos pecados, as nossas falhas e os nossos erros. Hoje eu faço um voto de uma aliança para jamais ser quebradas até a eternidade. Escreve meu nome no livro da vida, não deixe que de lá jamais seja tirado, em nome de Jesus. Deixa eu orar pela sua vida. Pai, eu te entrego a vida desses meus 7 irmãos em tuas mãos. Peço que o Senhor perdoe toda a natureza pecaminosa, todo lado gritante da carne, todo envolvimento com a carne seja anulado agora. Uma gota do teu sangue tem poder para anular todas as maldições, todas as tradições familiares. Pois hoje eles chegam até o seu altar, te reconhece como o Senhor e o Salvador. Agora peço que a pessoa especial do Espírito Santo de Deus se apodere deles agora, do alto da cabeça à planta dos pés. Pois somente com o Espírito Santo eles conseguirão resistir ao dia mau. Então o Espírito Santo agora, esse coração dessa irmã é seu, o coração desse homem é seu. Dá uma natureza espiritual, forma eles como homens espirituais. Não deixe que a carne grite mais. A partir de hoje, sejam eles seres espirituais com a sua ajuda, em nome de Jesus. Venha abraçá-los aqui, irmãos. Parabéns, Vitória. Ele virá, soberano em poder. Ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder. Ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. É ele, por ele que eu estou gastando a minha vida. Diga isso bem alto, irmãos. Perdendo tudo.
por amor e com alegria. O dono dos meus dias, Ele virá. Soberano em poder, Ele virá e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá. soberano, soberano em poder, Ele virá. Vejam, Ele traz. Consigo a sua recompensa. Amém? Nós iremos já cantar mais uma canção. Antes disso, não sente não, fique em pé no seu lugar. Por favor, 1 Coríntios 15, 58. Todos vocês entenderam a aplicação desse texto? Todos vocês entenderam? Eu tenho que fazer um resumão agora de novo. Quem entendeu? Então eu vou fazer uma pergunta. Pode? O que você entendeu, camarada? Você falou que entendeu. Dá para explicar? Vergonha? O que você entendeu? Ótimo. Ok. Seu Ivan. Baixou a cabeça, seu Ivan? O que o senhor entendeu, seu Ivan? Firmes e constantes, seu Ivan? Tem jeito para tudo, seu Ivan? Tem. Dizem assim um ditado, Alcione. Tem jeito para tudo. Só não tem jeito para a morte. Acabamos de ver que a morte tem jeito também. Já ouviu esse ditado? Tem jeito para tudo, só não tem jeito para a morte. Como? Claro que tem. A morte, na verdade, é um favor. Porque a gente acha sombrio, né? Que o mundo dos mortos é incomunicável, né? Mas é um descanso. Jesus chega na casa de uma mulher, todo mundo... Não, ela apenas dorme. Nunca foi tratado como desespero, ok? Pessoal, firmes e constantes. A sua área financeira tem essa colocação? Tem gente que começa a ser dizimista, mas depois pega a inconstância. A inconstância é o contrário da constância, ok? Ou seja, ele devolve um mês, aí no outro mês ele... Não, porque, irmãos, se nós quisermos sermos literalmente fiel ao Senhor, nós precisamos olhar isso com carinho. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis, constantes, superabundantes, sabendo que na obra do Senhor nada ficará imune. Deus vai nos recompensar em tudo que nós fazemos. Agora presta atenção, a palavra foi aplicada para uma igreja, As nossas ofertas falam. Jesus falou que a oferta da viúva de 2 moedas fala até hoje. A oferta de Caim, de Abel, fala até hoje. Tudo, irmãos, tudo. Então nós precisamos ter uma constância em tudo na nossa vida. Será que você é daquele que recebe o seu salário? Quem é dizimista, diga amém. Amém. Alguns mentiram agora. Quem é dizimista, diga amém. Amém. Vou falar, pastor, para não saber. Irmãos, alguns são até dizimistas, mas são dizimistas inconstantes e inconsequentes. Vou lhe explicar aqui, por favor. Se você, irmãos, tem um carro de 200 mil reais, presta atenção, ninguém é bobo, e não há Receita Federal da igreja não, tá? Mas ninguém é bobo. Você tem um carro de 200 mil reais, tá comigo aí não? Não recebeu não? Eu estou falando com um carro de 200 mil reais, mas Deus vai te dar condição de seguro do IPVA também, tá? Agora você entendeu o mistério, né? Se você tem um carro de 200 mil reais, se você faz viagem consecutiva, se você se veste bem, se você mora bem, meu irmão, com isso tudo, dá dízimo de 100 reais, tem alguma coisa errada, a conta não fecha. A hora que o leão te pegar, irmão, não é o leão aqui não, da tribo de Judá. A hora que o leão da tribo de Judá te pegar, vai dar ruim, irmão. Presta atenção, ser dizimista autêntico.
autêntico. Não é do que sobra, é do que você ganha de verdade, né? Então, o dízimo, ele é a totalidade. O que você ganha, você tem que tirar a 10ª parte. Não adianta ficar picotando e dar do que você acha. Ou você é fiel ou não, tá? Então, para ter uma palavra de dizimista fiel, tem que ser fiel mesmo. Preste atenção nisso, tá? E a inconstância que nos perturba. Por que eu digo isso agora? Porque o mês passado foi um péssimo mês para a vida da igreja. Muitas pessoas falharam no dízimo do mês passado. Pastor, vocês fazem... Claro, irmãos, essa igreja é organizada. Você está pensando o quê? A gente precisa saber o que vai gastar, o que vai fazer, quais os projetos que irão estar em atuação. Então, o mês passado, existe alguém espalhado por aí que foi infiel o mês passado, porque caiu, foi muito. Mas não é pouco não, é muito. De porcentagem, entre 20% e 30%. O que houve? Ah, pastor, você não estava aqui. Eu não estava, não. Nem o pastor Sérgio, nem o pastor Jorge, mas a igreja estava cheia, todos os cultos. E Jesus estava aqui. Tem alguma coisa errada. Repare. Seja esse mês para você se reparar. Lembra que Jesus falou para Zaqueu? Zaqueu falou, se eu furtei e defraudei, eu vou restituir. Cuidado, irmãos, cuidado. Restitua ao Senhor e seja leal ao Senhor. Assim como nós também, pastores, somos leais. Tá legal? Então, atenção. A palavra é firmes e constantes. Não é quando dá. Firme e constante é convicção, é a constância, é a permanência, é a tal da resiliência. Sejamos leais e fiéis ao Senhor. Por favor, você que vai devolver o dízimo ao Senhor, aproxime-se do altar. Você que vai fazer a sua oferta também, tem um QR Code bem projetado aí no celular. Se você está em casa, muito bom dia. Não deixe de estar no culto conosco mais tarde, viu? Não falte culto presencial. Você também que está em casa, porventura, no hospital, acamado, em algum lugar, em viagem, você também pode abençoar a obra de Deus nesse exato momento agora, fazendo a sua oferta. Pai, te louvamos por essa manhã. Queremos te agradecer, Deus, pela tua graça sobre as nossas vidas, por conceder, Senhor, podemos estar aqui honrando, Senhor, com o nosso dízimo e as nossas ofertas. Que o Senhor continue abençoando a cada um pela fidelidade à tua obra, Senhor. Assim nós choramos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Vamos celebrar?